É o Max Weber também que cria alguns conceitos fundamentais, ou pelo menos ele estrutura isso de maneira organizada, escrita e divulga, alguns entendimentos sobre os tipos de dominação, né, os tipos de dominação. E é bem legal, porque esses 3 tipos de dominação, eh, que é o carismático, tradicional, legal, burocrático, ele serve muitas vezes para a gente entender ao que a gente está sendo subordinado. Isso cai muito em concurso público também, né, a dominação é a ideia de eu conseguir mandar em outras pessoas, aí como mandar, né, dar uma ordem de comando, né, para determinada pessoa, sobre determinado conteúdo, sobre determinado, expediente, e ele cumprir isso. E aí, o Max Weber ele cria essa abordagem, ou ele cria essa ideia dos tipos de domínio, né, o domínio legítimo vai se subdividir em 3 formas, e eu já vi em muitos concursos caindo sobre isso, e muita gente errando isso. Primeiro, poder carismático. O poder carismático é legitimado com base na suposição de que o líder detém poderes e qualidades excepcionais. Ou seja, é aquela pessoa que, na prática, ela é muito carismática, ela é muito querida, é uma pessoa que as outras olham para ele, gostam dele, tem uma devoção afetiva. Então, o poder carismático é aquela pessoa que você vai votar nele, vai defender ele, vai ficar do lado dele, mesmo ele às vezes estando errado ou não sendo racional, você ama ele, né. Então a gente pode ver isso muito na política hoje em dia, se vocês pararem para pensar, tem muitos políticos que a gente vai ter um domínio carismático, eu voto nele pelo seu carisma, né. Já tivemos no passado isso, um dos exemplos que a literatura nos dá é Getúlio Vargas, né, mas também mais recentemente a gente pode falar, quando ele foi eleito, por exemplo, Fernando Collor de Mello, que também era um domínio carismático. Então você tem muita devoção afetiva à pessoa, e esse é um domínio carismático. Ah, só na política, professor? Claro que não. Nós temos isso nas redes de televisão, nós temos isso nos esportes, tem vários, esportistas, não só do futebol, mas de diversos esportes que têm domínio carismático. Temos isso nas igrejas, né, muita gente da igreja tem um domínio carismático enorme. Ah, mas qual que é a diferença dos outros tipos de domínio? Tem um domínio tradicional, constituído por crença nas regras, de que essa pessoa, ela já vem de uma família, ela já vem de uma herança genética em que ela era, dominadora. Então o domínio tradicional, ele tem muito a ver com aquelas pessoas que são de caráter hereditário. Então eu posso falar, assim, os reis, as rainhas, a ideia do patriarcado, né. Então, nós vemos ainda hoje, em alguns países, ou algumas famílias, ou algumas organizações, e só um detalhe: "Professor, o senhor falou domínio carismático, mas eu não entendi qual a relação com as empresas". Dentro das empresas, será que não tem uma pessoa que todo mundo ama, que todo mundo gosta, e que nem sempre esse cara é o líder? Em grandes empresas tem uma pessoa lá que é o cara supervisor de determinado setor que todo mundo ama e todo mundo vai ficar den ficar com ele se ele falar sim ou não. Assim como na organização pública, tem os caras do sindicato. Então, domínio carismático, ele também existe nas organizações, assim como o domínio tradicional. Dentro das organizações, nós temos organizações familiares, em que o pai passa para o filho passa para outro filho, então vai passando de filho para filho, ou de parente para parente, porque é um domínio tradicional, né, é um domínio onde
As pessoas não querem saber se ele é carismático ou se ele ganhou isso por eleição, legalmente falando. Ele é um domínio que sempre existiu. Ele já vem do pai para o filho, por uma herança genética, por uma herança de família. Então, nesse caso, não funciona, por exemplo, no Brasil, a administração pública. Ela não é tradicional e nem carismática. Eu já vou explicar o que ela é. Por quê? Porque se fosse tradicional, eu só entraria no serviço público se eu fosse filho de alguém. Eu não sei se vocês sabem, mas já aconteceu isso no Brasil no caso de cartórios, né? O cara que era cartorário, ele passava para o filho, ou para a esposa, ou para algum parente, porque ele tinha domínio sobre aquele cartório ou aquele conhecimento. Então, hoje a gente já tem concurso público para saber quem vai ser o cartorário, né? E aí você tem um domínio que é discrepante do tradicional. Então, o domínio tradicional é isso. É uma forma pessoal, sendo a administração preenchida por dependentes pessoais, amigos e pessoas ligadas ao Senhor. O último domínio, que aí o Max Weber ele escreve, ele inventa, ele cria, é o domínio racional legal, que aí é com base na regra. Ele entende que todo domínio não, que tem que existir um domínio racional legal, onde a base vai ser a regra, a base vai ser aquilo que está escrito, a norma. Então, os estatutos contemplam as regras de competência para que as pessoas convivam com esse domínio. A base de funcionamento técnica é alicerçada na hierarquia, de forma impessoais, seguindo regra tradicional e afastando do arbítrio. Então, veja, hoje, na administração pública, nós temos o domínio racional legal, que é com base no mérito, com base nos cargos, com base nas regras, e a gente elege alguém para comandar isso. É claro que daí você pode pensar pelo domínio carismático de quem tem mais voto, né? Vai entrar para fazer o domínio, mas com exceção do cara que lidera, eu não entro no serviço público porque eu sou carismático ou base nas regras e no meu nível de conhecimento, porque se afasta ao máximo o caráter de pessoalidade. Então eu tento afastar ao máximo esse caráter de pessoalidade. Era isso, pessoal, esse vídeo falando sobre Max Weber e a burocracia, a teoria burocrática de Max Weber. No próximo vídeo eu vou falar sobre as disfunções da burocracia, ou seja, aquilo que Max Weber escreve, né, que ele pensa sobre formalidade, impessoalidade, mas que foram destonados, né, que não são características da burocracia e que muita gente hoje entende que é burocracia ou que olha para a burocracia e pensa que isso é burocracia. Era isso, pessoal. Meu muito obrigado e até mais.